Boa noite. A paz do nosso Senhor Cristo Jesus seja convosco e com vossas famílias. Amém. Inicialmente, eu agradeço o gentil convite que me foi feito pelo nosso pastor, reverendo Pedro Lísias, para ocupar este púlpito e trazer para nós a reflexão desta noite. Sobre esse texto bíblico que nós lemos há pouco, que foi lido há pouco, eu tenho 3 considerações a fazer. Algumas dessas considerações que eu vou apresentar, eu tirei alguns comentários da Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. A primeira delas se refere à dimensão espacial, e aqui recorrendo à geografia bíblica, onde ocorreu esse milagre de Jesus, de acalmar o mar, a tempestade. A localização onde ocorreu esse evento foi no chamado lago ou mar de Genezaré, também chamado mar ou lago de Tiberíades, ou ainda mar ou lago da Galileia. Em alguns mapas bíblicos consta o nome Lago da Galileia. Nas narrativas do Evangelho segundo Mateus 8:24, segundo Lucas 8:22 a 23, sobre esse mesmo texto bíblico que lemos há pouco, encontramos a palavra lago. Trata-se, na realidade, de um grande lago de água doce, que se localiza no distrito norte de Israel, e cujas águas são abastecidas pelo Rio Jordão, que depois vão desaguar no Mar Morto. O Mar Morto, como os irmãos e irmãs sabem, é água salgada. Tem esse nome porque nenhuma vida sobrevive nele. A água é muito salgada. Este grande lago, chamado Lago ou Mar de Genezaré, nos faz lembrar, de certa forma, de uma lagoa conhecida aqui no Espírito Santo. A Lagoa Juparanã, no município de Linhares. Quem conhece essa lagoa sabe como ela é extensa e ela parece um mar. A água às vezes chega a ficar verde, azulada, parece um mar. A segunda consideração a ser feita é no que se refere ao tema da reflexão dessa noite, propriamente dito, fé mesmo na adversidade. Chama-nos a atenção nesse texto, 2 fenômenos da natureza: o cair da tarde, o anoitecer, e a tempestade no mar, no lago, no caso. Se os irmãos e irmãs já tiveram oportunidade de ir à praia no final da tarde, no anoitecer, e se já viram pela televisão algum filme de tempestade no mar, vão concordar comigo que é uma cena assustadora, aterrorizante. Neste lago de Genezaré, ocorrem tempestades repentinas e violentas, que os pescadores conhecem bem, por repetidas experiências. Na mitologia, o mar, as águas, significam caos. É sinônimo de caos. Na Bíblia, é a criatura que se agita e se encrespa, perturbando a ordem da criação, conforme lemos no livro de Jó, capítulo 38, versículos 8 e 11. Lembramos aqui o paralelo da leitura bíblica que fizemos há pouco com a narrativa contida no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 3 a 6, na qual encontramos ele, Jonas, dormindo num barco, enquanto esse barco é assolado por uma tempestade no mar. Para a reflexão dessa noite, eu trouxe um texto do qual extraí alguns trechos que gostaria de compartilhar com vocês e que também trata do nosso tema. A fé cresce no meio das tempestades. A fé cresce no meio das tempestades. Apenas 7 palavras, mas como são significativas para quem já enfrentou a tempestade. Fé
é aquela faculdade dada por Deus que, quando exercitada, faz-nos ver o invisível com maior clareza e pela qual as coisas impossíveis se tornam possíveis. A fé lida com o sobrenatural, mas ela cresce no meio das tempestades, isto é, onde há perturbações na atmosfera espiritual. As tempestades são causadas pelo conflito de elementos, e as tormentas do mundo espiritual são conflitos com elementos hostis. É nesse ambiente que a fé encontra o seu solo mais fértil. Em tal meio, ela chega mais depressa ao seu pleno amadurecimento. As árvores mais fortes não são encontradas ao abrigo das florestas, mas de campo aberto, onde ventos de todos os lados as açoitam, as curvam e as torcem, até que por fim atinge toda a sua estatura. A madeira dessas árvores é a mais procurada para o fabrico de carrocerias e de instrumentos pesados, por ser uma madeira forte. Portanto, quando virmos um gigante espiritual, lembremos-nos de que a estrada que devemos palmilhar para ficar ombro a ombro com ele não é aquela alameda florida e ensolarada, mas sim um trilho íngreme, estreito e rochoso, onde pedras pontiagudas nos rasgam a carne, onde espinhos nos ferem a fronte. É uma vereda de dor e alegrias, de sofrimento e bálsamo, de lágrimas e sorrisos, de provas e vitória, de conflitos e triunfos, de dificuldades, de perigos, afrontas, de perseguições e mal-entendidos, de tribulações e angústias, porém, ao longo dos quais somos feitos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No meio das tempestades, exatamente no meio, onde a fúria da tempestade é maior, podemos ser tentados a nos retrair ante a provação de uma tempestade de sofrimento. Mas avancemos. Deus está ali para encontrar-se conosco, no centro de todas as tribulações, e para revelar-nos seus segredos, que farão com que saiamos do meio dessas tempestades com um rosto brilhante e uma fé invencível. Queridos irmãos e irmãs, se o medo é lógico, a fé deve vencer o medo. Repito, se o medo é lógico, a fé deve vencer o medo. Assim consta do comentário da Bíblia do Peregrino, que por sua vez cita o versículo 14 do Salmo 27, que diz: espera no Senhor, sê valente, coragem, espera no Senhor. A terceira e última consideração que eu tenho a fazer sobre esse texto do Evangelho que foi lido é de que podemos utilizar a metáfora do barco como sendo a igreja e as águas revoltosas como sendo as tribulações por ela enfrentadas até os dias de hoje, o que nos remete aos versículos 23 a 32 do Salmo 107, que foi lido há pouco. A tradição cristã assim o fez. Estudiosos da Bíblia também veem esta mesma metáfora na história do dilúvio, em que a arca de Noé seria a igreja e as águas, os desafios impostos a ela até os dias de hoje. Mas a igreja não se encontra sozinha, abandonada nessa situação, pois o seu Senhor por ela está zelando e a conduzindo às águas mais tranquilas. Os padres da igreja descrevem o barco da igreja, no qual os fiéis atravessam em segurança o mar do mundo. Uma interessante simbologia nos é dada por Hipólito, um importante teólogo do século III, da Igreja de Roma, que vê no piloto experimentado do barco o Cristo, no mastro a cruz
Nos dois remos, os dois testamentos, e na vela branca do barco, o Espírito Santo. Vejam aquele quadro fixado na parede com o símbolo da IPU, cujo significado do barco é a igreja, e as ondas, as águas, significam o mundo em que a igreja está inserida. Assim, Jesus, o Senhor, transformou a tempestade numa suave brisa, e as ondas emudeceram, conforme consta do versículo 29 do Salmo 107 que foi lido. Jesus realizou muitos milagres e feitos extraordinários. Para nós, crentes, essas expressões do poder régio e benevolente de Deus constituem um lembrete contínuo do poder divino disponível na fraqueza para a igreja militante e na glória revelada para a igreja triunfante. Ante os desafios da vida cristã, o apóstolo Paulo nos exorta a termos grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, e a termos paciência, conforme lemos nos versículos 4 a 7 do capítulo 6 da segunda epístola aos Coríntios. Costuma-se dizer que para cada pergunta que fazemos ao Senhor Deus, Ele tem 3 respostas: sim, não ou espero. A fé é também, acima de tudo, um constante exercício de paciência, mesmo diante de um cenário terrivelmente desafiador. Encerro a minha fala citando o texto bíblico da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que assim diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor fortaleça a sua igreja, animando-a na fé e livrando-a de todo mal, concedendo-lhe a sua paz. Amém? Amém.